No episódio anterior da segunda temporada de Explore o Único, visitamos a casa de um dos melhores vinhos brancos do país e também vinícolas promissoras de Garibaldi, no Vale dos Vinhedos. Hoje, pegamos a estrada de até Pinto Bandeira e Flores da Cunha para visitar vinícolas com especialidades distintas, mas que possuem em comum uma excelência impecável nos rótulos que produzem. O roteiro começa na Valmarino e Churchill, em Pinto Bandeira. É uma vinícola de um dos melhores espumantes Brut e um dos melhores vinhos tintos do Brasil. A vinícola tem em comum um dos seus pontos fortes, o uso de Cabernet Franc em alguns dos seus rótulos, o que para mim é um enorme ganho de qualidade e sabor no produto final. Valmarino, então, nasceu do sonho do pai, do Orval Salton, um dos primeiros enólogos a se formar no exterior, em Mendoza, na Argentina, em 1960. Voltou, trabalhou vários anos na empresa, Vinho Salton, e sempre teve o sonho de ter uma vinícola própria. Nesse meio tempo ele adquiriu a propriedade aqui, que estamos em Pinto Bandeira, em 78, e aí já veio com o plantio de uvas, e aí também tem uma ligação com a nossa história com a Cabernet Franc, que desde 78 a gente cultiva Cabernet Franc nessa propriedade, e eu acho isso uma das coisas mais importantes, né, da ligação com o vinho. E aí em 97 então concretizamos, botamos esse nome Valmarino em homenagem à origem da família na Itália, Tison de Valmarino. O meu interesse é com relação à Cabernet Franc. Então, por que a Cabernet Franc? Porque a Cabernet Franc, na verdade, tudo começou em termos de vitis vinífera aqui na Serra Gaúcha em particular, na Serra Gaúcha, com a Cabernet Franc. E depois ela caiu em desuso, aí entraram outras uvas. Então, como vocês foram meio pioneiros na Cabernet Franc, por isso o meu interesse em desenvolver um pouco essa história da Cabernet Franc. A primeira safra do Cabernet Franc nossa da Valmarino foi em 2002, oficialmente. Então, desde 2002 a gente produz Cabernet Franc continuamente. E cá para nós, a Cabernet Franc, no fundo, para mim pessoalmente, é a melhor uva que se dá aqui na Serra Gaúcha. Ela é a Merlot. A gente pode falar de Cabernet porque tem um aspecto comercial que é importante, mas para mim, em termos de qualidade, em termos de continuidade, para mim é a Cabernet Franc e a Merlot. Eu concordo também, né, com a Cabernet Franc, Merlot, e já está aparecendo uma terceira que é a Taná. Eu acredito muito também nessas três, principalmente. Dessa linha Churchill, você tem o Valmarino Churchill e você tem o Terço. Certo. Então, como é que é o Terço? Que é o ícone. Seria o ícone da parceria, o Terço. O que é? Para nós, a gente sempre acredita que o melhor vinho é um corte, né? Porque aí você vende o terroir, vende a melhor expressão das variedades. Então, através desse corte, a gente criou esse terço, que seria um terço de cada variedade. Então, o Natan, o Churchill, vem aqui, a gente degusta e escolhe os 3 melhores vinhos da safra. Se a safra foi boa, né, a gente escolhe os 3 melhores, um terço de cada um, e coloca numa barrica bem diferenciada, que ela tem 4 anos de secagem natural e uma tostagem muito forte. Então dá notas completamente... Carvalho americano dessa Canton, né? É importante que eu disse, essa madeira é considerada do carvalho americano o grande diferencial porque ela vem certificada. O Bureau Veritas certifica a secagem da madeira, que a gente acredita muito nisso, e a tostagem mais forte dela, né? Que vai dar todo um tom diferente ao vinho. Conta aí um pouco o que pode vir pela frente. Projetos são muitos, né? Mas sempre buscar elaborar o melhor vinho, né? Que a gente consiga naquele ano. O desafio, cada safra é um, né? Vamos produzir o melhor daquela safra aqui no nosso terroir, né? Essa é a ideia. Vamos trabalhar também forte a linha dos espumantes, essa é a ideia, né? Hoje o espumante dá 30% até 40%, depende do ano, da produção, né? Dos engarrafados. E agora, então, esse próximo lançamento, o nosso Grand Cabernet Franc. Isso daqui Tem rótulo ainda, escrito à mão ali, da seleção da safra 2018. Então, ele foi para a barrica, foram apenas 4 barricas. 3 francesas da Segan Moreau, do grão médio e uma média tosta.
E da americana, então, com 3 anos de secagem, uma americana e com uma tostagem mais forte. Aham. E aí deixamos 2 anos na barrica, 24 meses, e está fazendo 3 anos de garrafa. Então, o que me atrai na Cabernet Franc é o tanino. Essa delicadeza de tanino que a Cabernet Sauvignon não tem. Então, esse equilíbrio entre a fruta, o frescor e o tanino é que me atrai na Cabernet Franc. Então vamos para o segundo vinho, o Churchill. Vamos lá. O Churchill da safra 2020, a safra da safra, né? Safra das safras. Pô, então, como eu disse, a uva colhida lá dia 8 e 9 de abril, 15,2 de álcool, né? É difícil chegar. É um vinho um pouco fora da curva, né? Não é sempre que a gente consegue elaborar vinhos de 15 de álcool, né? E esse tempo de barrica, 2 anos de barrica de carvalho, aí tem a assinatura do Churchill e a minha, né? Como enólogos. Ele mantém, acho, a característica, né, do tanino dele, mas a parte da doçura, né? Tem muito mais doçura, claro, a safra 20, mais álcool, tudo, né? E aí sim tem a diferença da barrica, né? Tá bem, e vamos para Bom, vamos pro... o Grand Cabernet Franc. Saúde. Saúde, Obrigado por abrir a garrafa. Ah, não, vamos provar ali, ó. Esse é um belo vinho. É. Aqui a madeira já está mais equilibrada, né? Ela tem mais... Integrou mais a madeira, Está mais né? integrado. Acho que o Churchill vai chegar lá, né? Ele Tem. precisa de mais tempo de Mais garrafa. tempo, Tá jovem na garrafa, né? Mas aqui é outra, mas são vinhos, os 3 muito distintos. Completamente diferente. É. Agora, o Premium, super vinho. Né? Ah, Agora é a vez de conhecermos a Viapiana, uma vinícola familiar que há 5 gerações produz grandes rótulos, que vão desde os exóticos aos mais jovens. Bom, Viapiana tem um particular xodó pela Viapiana. É a única vinícola nacional que tem 3 vinhos na minha seleção dos melhores do ano do Valor. O que para mim até é uma surpresa, porque muitas vezes a seleção final é às cegas e dar 3 Viapiana em 2023 acho que é um belo reconhecimento ao trabalho de vocês. Então, Arthur, Débora, que fazem parte da família, vamos começar falando então da família, como é que é uma vinícola familiar. Então vamos começar a contar como é que foi essa história. A gente tem, a vinícola existe desde 1986 formalmente como uma vinícola, mas a nossa família já tinha tradição de produção de vinhos de antes disso. Começou com o nosso tataravô, que foi quem veio da Itália, começou com a produção de vinhos no porão da casa, vinhos de mesa, com vinhedos próprios também, desde aquela época. Isso foi sendo parte do sustento das famílias, mas não a atividade principal até 1986. Então, em 86, surgiu com 4 sócios, o meu avô, o avô do Arthur e os nossos pais. Então, eles 4 começaram a vinícola nessa fase inicial ainda com vinhos de mesa, ainda com vinhos só de venda a granel. Com o passar dos anos, a gente começou a engarrafar, ainda assim só de mesa. Em 99, começamos a produzir os primeiros vinhos finos, como uma resposta à demanda de mercado que estava existindo em função da entrada dos importados no país. Ao longo desses mais de 30 anos, a gente foi trocando um pouquinho o foco até chegar nesse estágio que a gente está hoje, de trabalhar com produtos que a gente gosta de elaborar, num perfil de vinho que a gente gosta de beber, e deixando nossa cara bem estampada nos nossos rótulos. E aí chegar nesse ponto da 3ª geração, tendo 3 vinhos na tua lista de melhores do ano, é um super orgulho para a gente. Hoje a gente tem 3 grandes linhas e outras mais exclusivas. A nossa linha é composta por uma das jovem, a gente chama de jovem, mas pode ser considerada como uma linha custo-benefício. Seria a linha jovem, um pouco mais fácil, fresca, bem interessante, talvez para um público iniciante. Na sequência, a linha Premium, que é um pouco mais clássica, um pouco mais tradicional, um pouco mais séria. Varietais marcam essa linha, Merlot, Cabernet Sauvignon, Merlot, Taná,
Pinot Noir. A gente tem cortes nessa linha também. Exóticos, linha exóticos, que a gente sai um pouco do convencional. Vinho laranja entra nessa linha. Espumante Surly também compõe. E a Grand Premium, que é uma alta gama. É o ponto alto da vinícola em termos de vinho, de qualidade, de longevidade, de guarda, onde se encontram grandes vinhos que partiram de testes, que hoje a gente pode defender o Brasil, defender o vinho nacional brasileiro com base nessa linha. Podemos ir para a prática. A gente vai revisitar um rótulo que estava na tua seleção de 2023. Então esse já é um velho conhecido teu. E ele foi para a minha seleção depois de uma degustação às cegas com vários concorrentes. Que legal, uma honra para nós. Tanto que eu nem reconhecia muito o rótulo, porque como eu degustei às cegas, eu fiquei com o vinho na cabeça, mas não com o rótulo. Então aqui a gente está com o Chardonnay da linha Grand Premium. Essa linha, exceto pelo Nebbiolo, que a gente usa um pouquinho de segundo uso, todos os outros vinhos são 100% primeiro uso, de barrica. Tem uma proposta de Chardonnay onde a gente marca um pouquinho mais a madeira do que o do Premium, que a Premium tem corte de primeiro, segundo e terceiro uso, então aqui 100% primeiro. E aqui 100% barrica croata, então Floresta da Slavônia. A madeira croata, quer dizer, na verdade é Eslavônia. Eslavônia. Ela marca muito pouco o vinho. Ou seja, ela mantém o caráter varietal, mantém esse frescor. Que safra que é essa? 20. Que é uma safra quente. E sem marcar muito o vinho. Ou seja, ele mantém o frescor e mantém o caráter varietal. O Chardonnay que lembra um pouco tropical, né? Traços tropicais, damasco. Mas o que me agrada é que não tem o aroma de abacaxi, que é tipicamente um aroma que eu não gosto no Chardonnay de Novo Mundo. Então agora ainda nos brancos, a gente entra no laranja. Aqui linha exóticos, que é onde a gente encaixa os produtos que fogem do convencional. Esse laranja é um bom exemplo do nosso trabalho de atrelar inovação, modernidade, com toda a seriedade da nossa tradição. Então, um laranja que a gente elaborou a primeira vez em 2017, ele não tinha o intuito de entrar em linha, foi um teste que a gente fez, ficou legal e a gente colocou em mercado até como um rótulo mais etiqueta, que era só um microlote. E ele teve uma aceitação tão boa que o pessoal começou a pedir. Esse taninozinho da casca d'água. Muito presente, a semente também. É um carinho na boca. Taninos com boa textura. O que eu acho mais interessante é que seja Gros Mansan, porque eu nunca tinha ouvido falar que tinha Gros Mansan aqui. Pois é, a gente também só conhece esse produtor. É de Farroupilha. De Farroupilha? É, aqui pertinho. Porque Petit Mansan ainda se ouve falar, mas Gros Mansan... Então agora a gente chega nos tintos, um Pinot Noir da linha Grand Premium. Esse tem um selo de indicação de procedência Altos Montes. Foi a nossa segunda safra lançada nesse vinho. Aqui a gente está com safra 2021. Um Pinot com muita identidade, eu diria. Aqui também 100% croata. Slavônia. Folgo em saber que existe Pinot Noir não excessivamente frutado. A palavra que define um vinho Pinot Noir na sua essência é elegância. Se você fizer com muita madeira, com muita cor, coisa que os americanos fazem e gostam, isso não é Pinot Noir. Encobre, né? E não é o que tem aqui. Separamos então um blend como o nosso sexto vinho. Aqui a gente tem
24 meses de barrica, francesa nesse caso. Esse é um blend de Cabernet Sauvignon e Merlot, 50 de cada. Sauvignon. Cabernet. Isso, Cabernet Sauvignon e Merlot. Safra 2018. Então já com uns 3 anos de garrafa, mais ou menos. Que foi uma bela safra também, né? Foi, muito boa. Se você quer uma expressão varietal, isso tem uma expressão varietal. Eu estava pensando enquanto eu estava degustando. Tá vendo? Isto é um Cabernet Sauvignon com um toque da Merlot para dar essa maciez. Por quê? Porque a uva permite isso. Ela está bem adaptada ao local e foi bem trabalhada, numa safra que é boa. Tá tudo certinho aí. Bom, saúde, ó. Obrigado pelo... Prazer esse nosso bate-papo. Obrigado pela conversa, obrigado pela entrevista, obrigado e parabéns pelos vinhos. Obrigada. Muito obrigado. Ainda em Pinto Bandeira, chegou a vez de visitarmos a especialista em produzir excelentes espumantes, a Cavigás. Fundada pelo engenheiro agrônomo e enólogo chileno Mário Gais, chegou ao Brasil na década de 70. A vinícola foi uma das primeiras de Pinto Bandeira e hoje tem rótulos premiados nacional e internacionalmente. Daqui, elegi 2 dos melhores espumantes do Brasil no ranking que publico anualmente no jornal Valor Econômico. Então vamos lá, antes de mais nada, um brinde, Carlos, Daniel. É um prazer estar aqui. Cavigás, um dos melhores, talvez o melhor espumante do Brasil. É muito pretensioso a gente dizer o melhor, mas sem dúvida nenhuma é uma referência de espumante no Brasil. Daniel, que tem o nome Gás, então começa a contar um pouco dessa história, como tudo começou e como é que a gente chegou até aqui. A história da Gais começa no início dos anos 70, né, com a vinda do meu pai para o Brasil, um chileno. Veio para o Brasil no início dos anos 70, contratado pela Chandon, para iniciar o projeto de elaboração de espumantes da Chandon no Brasil. Mas logo nos primeiros anos ele se deu conta do potencial incrível e singular que a região tinha, a vocação natural da região, para a produção de vinhos espumantes, que é algo muito raro de encontrar, porque a maior parte das regiões do mundo tem muita vocação para a produção de alguns vinhos tranquilos, cada uma com a sua particularidade. Mas dificilmente se encontra uma região com vocação para a elaboração de espumantes. É muito raro encontrar um terroir para espumantes. E aí iniciou o que é considerado um dos marcos da vitivinicultura brasileira na busca de qualidade na região, que é o primeiro vinhedo de espaldeira já de Chardonnay. E aí iniciou a trajetória da Gais, focado em espumantes. Isso foi um projeto paralelo de investigação dele, né? Ele continuou atuando dentro da Chandon há alguns anos ainda. E aqui virou um centro de pesquisa no início. Toda a questão de pioneirismo mesmo, como que clones iam se adaptar na região, como trabalhar o vinhedo nessa região, um solo diferente, novo, uma região diferente. Hoje, depois de 45 anos, a Gais, com esse foco em espumantes, acabou virando uma das principais referências na elaboração de espumantes. Aqui, digamos que foi a grande escola de espumantes de quase toda a região. É 100% focado em elaboração pelo método tradicional, trabalha vinhedos próprios, somente Chardonnay e Pinot Noir. E o grande brinde a todo esse trabalho talvez tenha sido o ano passado a gente obteve o reconhecimento da denominação de origem Altos de Pinto Bandeira, que é a primeira denominação de origem específica para espumantes do Novo Mundo. O que mais chama a atenção são 2 coisas. Uma, o equilíbrio que a gente consegue obter, que é o grande desafio de um espumante, né? Ter tantos elementos e poder ter eles bem equilibrados. E a linear de qualidade que essa região consegue entregar. O que mais surpreende a todos nós, principalmente o meu pai, que apostou nisso lá atrás, nessa região, é a linear de qualidade que a gente obteve através dos tempos. Porque se pegar os nossos técnicos e os clientes, consumidores nossos mais antigos, que nos acompanham, ninguém sabe apontar qual foi a nossa melhor safra. E isso eu acho mais incrível, assim, numa região vitícola tão nova, né, como é a região, porque tem que pensar que essa região no Brasil parece muito tempo, 45 anos,
Mas no mundo do vinho a gente é um neném gatinhando, né? Aquí, como dice Daniel, el potencial de esta región es tan grande que en los últimos 3 años hemos tenido el fenómeno La Niña, que ha sido alto climatológicamente quente, más nos hemos conseguido elaborar, tanto como en años chuvosos como en este año, poder elaborar espumantes de un linear de qualidade muito boa. Bom, então voltando às linhas, a gente começa com a cave da Amadeu. Com a linha Amadeu, sim. Temos de 1 ano de guarda. Tá? Depois entramos a la Diva Geiss. La línea Geiss es una línea que tenemos de los 2 años hasta los 4 años en líneas normales. Tenemos productos en la Geiss que son más antiguos, pero en Magnum que la gente va a ir lanzando después de 6, 10 anos. Tem vários, né? Tem 12 anos, 20 anos. Isso. Então aqui temos uma mostra disso, Jorge. Este é um produto que nós começamos a fazer um estudo ainda em 2010 com leveduras autóctonas da região. E é realmente o que a região pode mostrar, o potencial de qualidade que podemos fazer. Na safra 2015, então, tem com um porcentagem de 40% de Pinot Noir, 60% de Chardonnay. Muito interessante. Esse foge um pouco da... Tu vê como as leveduras na segunda fermentação te dão extrai mais a tipicidade e tal. Você tem mais a expressão do terroir com essas com as leveduras autóctones. Que es uno de los pocos líneas de nosas aquí que nos trabajamos con barrica. ¿tá? Entonces, esto también es del mismo terroir, digamos, del mismo viñedo del Nature. Este también es Nature, pero en Rosé. 100% de Pinot Noir. Solo que la primera fermentación del vinho base es totalmente na barrica. Totalmente, 100%. Esse espumante tem uma particularidade, o Os Clarke, que é considerado um dos melhores degustadores. De champanhe, inclusive. Colocou na lista dos seus vinhos favoritos entre os 5 melhores, está na lista dos 5 melhores dos vinhos favoritos dele, na seção My Favorite Wines do Pocket do Os Clarke, o Terroir Rosé. E tem essa cremosidade da fermentação na barrica, né? Ele tem... Ele não é nem o toque oxidativo, mas ele tem essa cremosidade, essa vinosidade que é típica de fermentação em barrica. E ele fica muito elegante em nariz, né? É impressionante. O que você achou, Jorge? Mas a tua opinião é importante, porque... Me dá a garrafa toda. Chegou a hora de conhecermos a família Beber, no interior de Flores da Cunha. Uma vinícola mais recente, tem menos de 10 anos, mas que tem um histórico muito ligado à vitivinicultura. Após me formar, eu vou trabalhar para conhecer um pouco do mercado e tenho a possibilidade de ingressar na área comercial de uma vinícola. E aí eu começo a descobrir e a me conectar com essas possibilidades que estavam acontecendo na época, de como era grande as possibilidades de lançarmos um projeto familiar. E em 2015 a gente inicia de uma maneira disruptiva para o momento. Hoje já é um pouco mais tradicional o fato de terceirizar a estrutura produtiva, mas a gente inicia em 2015 terceirizando 100% do processo, compra de uva, vinificação, e começa a dar tração ao negócio, focando muito no comercial. E a partir de 2017, então, começa a construir a nossa estrutura de vinificação. Que é onde nós estamos agora. Exatamente. 2018 já vinifica 90% da vindima aqui e de 19 para frente, então, 100% da vinificação, estocagem, maturação dos vinhos feita na nossa estrutura. E vocês têm uvas não só da Serra Gaúcha, você acabou de falar. Exatamente. O foco de produção é Serra Gaúcha, o maior volume vem daqui, mas temos também parceiros na Serra do Sudeste, região de Encruzilhada do Sul, da Campanha Gaúcha, também aí em Quaraí, e alguma coisa em Campos de Cima da Serra. E que uvas vocês cultivam ou com que vocês trabalham? Perfeito. Hoje nas castas brancas Chardonnay, Riesling, Sauvignon Blanc, mas dando mais ênfase às 2 primeiras. A gente tem um carinho muito grande pela Chardonnay e pela Riesling também, que vem ganhando força tanto para a produção... Itálico.
para base de espumantes e para também espumante. para um corte do nosso vinho de entrada de gama, que é o Almejo Chardonnay Riesling. E nas castas tintas, duas castas que predominam no projeto é a Cabernet Franc e a Taná. A Taná com cultivo na Serra Gaúcha e na campanha. A Cabernet Franc 100% aqui da nossa região, né? Não só Flores da Cunha, Nova Pádua, mas também outros vinhedos aqui da Serra Gaúcha. E aí castas um pouco menos usuais, que a gente está se desafiando, como a Teróldego, como a Petit Verdot, como também Malbec, Marcelin, Touriga Nacional, na nossa linha de linha reserva, né? Mas Teróldego e Petit Verdot já para produtos mais super premium tem nos dado resultados bastante interessantes. A gente inicia aqui com o Merlot, safra 2021. Esse é um varietal de Serra Gaúcha. Uma parte dele estagia em madeira, uma parte bem pequena do corte, né? Praticamente um vinho que não tem madeira. E em paralelo a ele a gente prova também um vinho da linha reserva nossa, que é o nosso Cabernet Franc. Que já seria uma linha acima. Isso. Nosso Cabernet Franc da linha Família Beber Reserva, então, que a gente já tem passagem integral por madeira, 12 meses, e o Franc que eu servia da safra 2022, e este Merlot, então, da Vindima ainda 2021. Na taça já com boa fruta, bom frescor. Bom, tá bem característico do que você pretende, né? E tá bem feitinho. Mesmo sendo um vinho de entrada, Por R$70, boa acidez, bom frescor, bom equilíbrio. madeira não ultrapassando o ponto. Está de acordo com uma linha superior mesmo. Muito bem, continuamos. Bom, falar de chimango é difícil sem a gente falar de Maragato. Por isso que temos Deixa aqui eu tirar esses as dois garrafas vinhos, aqui. né? Colocamos aqui, que são esses próximos dois vinhos que a gente vai degustar. Vamos lá. Temos aqui Chimango e Maragato, dois movimentos icônicos no estado do Rio Grande do Sul. E por que desses nomes, né? Por que das bolhadeiras? Chimangos e Maragatos pelearam, disputaram aí o poder aqui do estado, dividindo aqui a sua linha de abordagem com lenços brancos e lenços vermelhos. A ideia aqui é ressaltar essa questão cultural e valorizar essa questão da divisão e totalidade do estado que a gente tem aqui com esses dois vinhos. Por que isso, Jorge? A gente sai ao redor do estado, então, buscando variedades para compor ambos os vinhos, e a ideia nesse projeto é mostrar um pouco do perfil que o terroir gaúcho consegue entregar. Chimango, iniciando com um varietal de Chardonnay, que passa aqui por Altos Montes, outro vinhedo na Serra Gaúcha, um vinhedo em Serra do Sudeste e um vinhedo na Campanha. Por sua vez, o Maragato também, Serra Gaúcha, Serra do Sudeste e Campanha. O Maragato é um corte de 7 variedades tintas, o Chimango um varietal de Chardonnay. Porque está bem feito o vinho, mas eu não tiraria o foco do consumidor brasileiro. Mas já que você tem uma matéria-prima dessa, eu acho que valia a pena assim, então fazer um super premium e fazer só com carvalho francês. Essa é um pouco da nossa ideia e é um pouco do que a gente pensa de talvez ter um branco acima dessa gama e aí, de fato, usando somente madeira francesa. Mas aqui eu gosto desse equilíbrio. Está super de acordo com a proposta que vocês têm. Está super equilibrado, tem aquele frescor, tem aquela fruta, o tanino está bem colocado. Te agradou? Esse me agradou. Os 10% de americano, acho que aqui não sobressaem, Não. Aqui você tem
Você tem estrutura para aguentar isso. Bom, Felipe, parabéns. Eu gostei bastante da gama toda. Tem um conceito, tem uma linha. Gostei do projeto, gostei do que envolve tudo. Meus parabéns. Muito obrigado, Jorge. Fico Saúde. feliz. Saúde. Antes de encerrarmos a nossa expedição, vamos voltar a Bento Gonçalves para uma visita a Pisato, que desde 1999 transforma as videiras cuidadas com zelo desde a imigração de Antônio Pisato para o Brasil, no final dos anos 1800, em rótulos marcantes. A história do vinho nacional teve a fase das multinacionais, as multinacionais caíram fora, e aí houve um movimento de produtores independentes. E um dos primeiros produtores independentes que fez um trabalho realmente digno e que continua até hoje reconhecido é justamente a Pisato, na figura máxima do seu Plínio, e que depois veio Flávio e agora a nova geração, que é o Lourenço. O primeiro Chardonnay de vocês foi em 2005 também. 2005. Que é o mesmo ano que surge o DNA daí, tá? Realmente era uma colheita muito bacana. Mas você já tinha um sistema de frio para isso? Nós tínhamos os tanques preparados para o sistema de frio, mas de 99 a 2004 a gente sempre usou água de poço artesiano para esfriar, para vinho branco limitado, né? 2005 sim, nós nem tínhamos adquirido o frio, porque estava atrasado. Pegou emprestado. E quem nos emprestou foi o Werner Schumacher, que era um fornecedor de insumos enológicos, máquinas, equipamentos enológicos, e usamos o frio emprestado. Bom, saúde. Saúde. Então, sobre esse vinho aqui, que é passado na barrica, daí eu não sei que ano que o Flávio começou a passar na barrica, disse, pai, eu vou passar. Mas está louco, vai botar na barrica um vinho desse. Depois eu vi que não critiquei mais, eu vi que melhorou. Está certo ele, eu cuido da minha pareira, não vou falar de vinho, quem faz vinho é enólogo, né? Qual vai ser o seguinte? Nós temos consentos. Vamos para o Pisato Merlot, em ordem de corpo. Que na verdade eu geralmente gosto de provar vinhos mais antigos e depois os mais novos, mas hoje nós estamos aqui com um especialista, não precisa fazer outro. Quer dar mais um golinho, seu Pedro? Não, papai, já... Que desperdício. Eu tomei outro. E aqui esse Merlot é o nosso carro-chefe, né? Até hoje a gente pode falar que é o... Esse é da mesma linha do inicial, né? Claro que o estilo é um pouco diferente em relação àquela época, né? Que é o nosso vinho mais comercializado, né? Até em questão ali da linha Pisato. Da linha Pisato. Ele faz muito sucesso aqui no turismo, considero ele um vinho global, né? Que a gente consegue buscar frescor, fruta junto da estrutura, persistência. E a ideia do Merlot de Merlots, né? Que são várias parcelas dos vinhedos de Santa Lúcia dentro de um único vinho. Então vamos lá, nós vamos depois no Concentos. Vamos falar de vinho, Concentos? Vamos. Que safra que é esse? O Concentos é 21, o Pisato Merlot é 22, tá? Ambos vinhos, né? O Concentos e o Pisato Merlot de Merlots, né? São vinhos com DO, tá? O Lenho também é com DO, ou seja, vinhos aqui do Vale dos Vinhedos, com uvas do Vale dos Vinhedos, 100%, nas uvas permitidas para DO. No caso do Chardonnay, nós sabemos que é Chardonnay e blend de Chardonnay com Riesling Itálico, mas ninguém faz com Riesling Itálico, tá? Basicamente o vinho é Chardonnay no Vale dos Vinhedos com DO. Enfim, esse é o resumo desse vinho do Concentos, tá? Ou seja, nele a gente busca a arte do blend. A palavra Concentos se deu por um acaso, porque era para ser concerto, né? Concerto musical, orquestrado, várias uvas orquestradas por enólogos, né? Só que na época tinha um vinho italiano chamado concerto também, tá? Tem, o Lambrusco. Ah, é? É o Lambrusco. E aí nós fomos procurar uma palavra equivalente, aí fomos para o latim. Concerto é uma palavra meio difícil, o pessoal confunde com concentros, não sei o quê, mas falam de tudo, menos concentro. Mas enfim, concentro é uma palavra latina que também significa concerto e também significa harmonia, equilíbrio e, por que não, consenso. Uma coisa meio difícil naquele início, porque na hora do corte, né, inicial, eu sempre lembro que eu e o Ivo ficamos discutindo horas e horas, né, vários blends. 2 dias degustando. No último dia me convidou eu, a Jane e a Flávia também. Cada um do corte anotava e botava embaixo do copo. E no fim, aquele que a gente, todo mundo somou melhor, foi um consenso entre nós que era o melhor. Esse aí eu não me consento. Essa é uma grande virtude desse vinho. Aliás, não só desse, como é do perfil da casa.
Eu acho que o perfil... Fazer vinho com muito extrato não tem muito segredo. Bom, o Merlot não vou nem falar, né? Porque o Merlot é xodó. Mas o Concentus tem esse perfil, ele tem esse perfil da elegância. E o DNA, né? O DNA daí, nós já contamos um pouco da história dele, né? A versão 2020, colheita 2020, né? E que é o ícone da... Seria o equivalente ao ícone, né? Ou seja, é o nosso vinho assim que não fazemos em todas as colheitas, fazemos nos que nós consideramos melhores colheitas, não necessariamente as unânimes aqui na região. É incrível, né, Luque, quando eu coloco os vinhos lado a lado, ali é incrível como eu vejo, né, que a edição 18 e 20 é simplesmente um crime de tão jovens que eles estão, né? Quando eu vejo assim o que é ele com 10 anos, 8 anos, as versões 14, 15, 11 e 12 estão sensacionais. Ele vai evoluir muito, ele vai ganhar muita complexidade, mas está tudo lá, né? Ele está redondo, ele está lá. Tanino perfeito, tem o frescor, tem a madeira certinha, está tudo certinho. Ou seja, ele continua fazendo jus ao nome dele. Um dia um cara que veio comprar vinho, eu comprava sempre DNA, disse, eu quero uma caixa. Diz, me parece que estão vendendo só uma garrafa de CPF. Mas diz para teu filho que fabrica mais. Opa, eu não sabia que você fabrica vinho. Eu já não... Vinho não se fabrica. Não, vinho não se fabrica. Por quê? Se elabora. Mas não sabia. Se fosse fabricar, não fabricaria quanto? Coloca na máquina, aperta o botão. Aperta o botão. Traz os ingredientes, né? Seu Plínio, foi um grande prazer. Igualmente. Fico muito contente de ter vindo aqui. A gente podia conversar. Eu mais ainda com o senhor aqui, que já conhece há anos e que vê. Para mim é um grande prazer estar aqui. Nós que agradecemos. Lourenço. Prazer, Jorge. Valeu, foi ótimo. Chegamos ao fim dessa temporada do Explore o Único. Nessa série toda que nós desenvolvemos ao longo desse tempo todo, nós percorremos uma série de vinícolas e essa série de vinícolas, elas tinham um escopo inicial de buscar o que evoluiu a Serra Gaúcha, que é o centro das todas essas vinícolas que a gente visitou, foi mostrar o que houve de evolução nessas vinícolas todas e a Serra Gaúcha como um todo nesses últimos 10 ou 15 anos. É isso. Teve as vinícolas grandes, que já começaram nos anos 90, mas teve uma série de vinícolas que começaram há 5, 10 ou 15 anos. E isso vem uma nova geração, essa nova geração é que mudou a cara da Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha hoje tem grandes projetos, tem pequenos projetos, mas tem um projeto de moderno. E moderno não só em termos de qualidade, mas em termos de mentalidade. Isso mudou a cara do vinho brasileiro como um todo. E é isso que nós queremos mostrar nessa temporada que hoje termina.